Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Rádio Web Arraial. Para quem não me conhece, eu sou o Gil Costa, desejo a todos uma ótima noite. Sejam todos bem-vindos à Rádio Web Arraial e hoje daremos início à nossa segunda temporada de bate-papo aqui na nossa rádio, tá? Hoje a nossa convidada é psicoterapeuta, né? Ela também trabalha com regressão terapêutica, mestre em Reiki e é especialista em psicoterapia transpessoal. Hoje eu converso com a Alice Monteiro. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Alice aqui, mas antes eu quero agradecer a Comunicar Propaganda, que é parceira das nossas lives, e também a SV Internet, provedor de internet aqui em Arraial da Ajuda e região, patrocinando a nossa live. Então, quando terminar esse bate-papo aqui, corre aí para o Instagram da Alice Monteiro, que é Alice Monteiro Terapeuta, e também vocês podem ir aí no Instagram da SV Internet e seguir o pessoal que apoia o nosso bate-papo aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos e vamos nessa! Vamos convidar a Alice aqui. Pessoal que já entrou aqui, uma ótima noite. Desejo uma boa noite para Lavínia em Porto Seguro. Um beijão para você. Opa! Oi, tudo Olá, bem? Alice. Boa noite. Boa Seja noite. bem-vinda. Muito obrigada. Me escuta bem? Me vê bem? Estou te vendo bem e estou ouvindo bem também. Então, ótimo. Ó, e você está ouvindo legal aí também, né? Perfeito. Que massa. Ó, antes de começar a nossa conversa aqui, lógico, e devo agradecer você ter aceitado o convite e fazer esse bate-papo com a gente hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite, né? Admiro muito o trabalho da Rádio Web Arraial, seu trabalho, né? É bom estar aqui. Eu já tô vendo, né, algumas pessoas aí, né? Galileu, Gabriel, Pessoal André. chegando. Deixa eu seguir aqui no monitor que é mais fácil de acompanhar a galera que está chegando, né? Tem bastante gente aqui já acompanhando a gente. Então, boa noite, gente. Sejam bem-vindos e vamos interagir no bate-papo, né? Já me sinto como se eu estivesse numa roda, né? Não só eu e você, mas nós todos aqui. Nós todos. Que ótimo. E é uma forma também da gente matar a saudade, já que você teve em Arraial já faz algum tempo, não é? É uma forma da gente poder matar a saudade e também matar a saudade de todo mundo junto com os amigos. Ah, você tá onde agora, Alice? Então, tem 9 anos que eu estou morando em Pernambuco, né, em Recife. Já rodei aqui em algumas cidades, né, Olinda, Jaboatão, mas agora eu estou em Recife. E é isso. Bom, pro Meu pessoal que está em coração casa, desculpa. pode falar. Ó, pro pessoal que está em casa que ainda não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse agora, né? E falar sobre você e sobre o seu trabalho, porque o pessoal entenda um pouco mais para a gente aí partir para a conversa. Pode ser? Pode. Ótimo. Então vamos lá, né? Eu estou terapeuta há 8 anos, né? Minha jornada começou mais aqui em Pernambuco. Aí na Bahia eu já gostava, né? Eu lembro assim, quando era criança, adolescente, tinha uma amiga da minha mãe que já levava alguns florais, que eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui, né? Certo. Iniciei um pouquinho assim da minha jornada de autoconhecimento também no Espiritismo, né? No Luz da Ajuda aí. E, enfim, aí eu fiz letras aí na UNEB, né? Em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ó, que É, maravilha. E aí foi um grande portal já, assim, né? Mas eu sempre tive vontade de fazer psicologia, o marketing, mas era um dos cursos. Aí só tinha, né? Letras, turismo, história, e eu achei que seria o,
que daria mais abertura, né? Inclusive foi o campus onde eu me formei agora recentemente em bacharel em turismo, no mesmo campo. Deve ter conhecido Ivone, minha grande amiga, ela Sim, deve estar perto. um ótimo curso, letras, um curso maravilhoso. Na verdade, todos os 4 cursos da UNEB e UNAP são excelentes. Agora já são 4, né? É, Pronto, então, aí eu fiz minha formação como professora, né? Cheguei a trabalhar em escola. E aí, quando eu cheguei aqui em Pernambuco, eu também, né, comecei a trabalhando em escola. E aí eu fui fazendo essas buscas, né, de autoconhecimento. Então, eu comecei a fazer as formações para me autoconhecer, né, para sim, buscar esse processo terapêutico interno, né. Então, as primeiras terapias que eu comecei a fazer que foram o reiki, os florais, né, a receber, no caso. E aí, quando eu fiz a sim, primeira formação, eu fiz no intuito de me auto-aplicar, porque quando a gente faz o nível 1 do reiki, a gente pode se auto-aplicar e aplicar nas pessoas, né? maravilha. E aí foi um grande divisor de águas na minha vida, assim, né? Que aí eu não fiquei incansável nessa busca, né? Seja de cursos, retiros, né? Muitos retiros de meditação. E, e aí até que chegou um momento, assim, que a gente começa, né? A cuidar mais da família, de um amigo aqui, né? De uma pessoa ali. E aí eu comecei a me profissionalizar mais. É, E aí fui fazendo alguns cursos, né? Então eu fiz o da psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica, né? O reiki, os Que florais, o aí acupuntura. são especializações, é uma ramificação, seria, né? Porque aí a gente chama de terapias integrativas e complementares à saúde, né? Pode. Então, essas terapias elas não excluem atendimento psicológico ou psiquiátrico, né? Então elas Sim, complementam, né? Então, é isso, eu sou terapeuta integrativa, né? Terapeuta holística. que ótimo. Bom, aí eu acho Então, a que. gente, sim, fica à vontade. Não, eu ia Pode, perguntar assim, pode né, se eu, finalizar. se eu falo um pouquinho de cada terapia, né? De como é que funciona, de como é que Tá. tá nesse momento agora É, também, assim, né? De isso. pandemia. Porque o nosso tema de hoje é a importância dessas terapias, dessas práticas, né, de autocuidado, principalmente em tempo de pandemia. Porque algumas pessoas me procuraram quando a gente começou com essa questão do bate-papo, falou, Gil, é muito bacana tá, o bate-papo de vocês, você falou e sugeriu a gente trazer algo mais voltado para a questão da saúde, né? E aí, eu seguindo o seu Instagram, eu percebi que caberia muito bem aqui o seu trabalho, que é um trabalho que está lindo, né? E aí eu falei, vou convidar a Alice, a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, qual a importância, Alice? É sempre importante, mas nesse momento de pandemia, se ver mais importante ainda a necessidade? É isso, né? A gente está num momento ímpar, né, das nossas vidas, onde o contexto global, né, pediu para que a gente ficasse dentro de casa, né? Ou agora Sim, existe uma flexibilização, mas ainda com muito estresse, com muito cuidado, né? E aí é mais ou menos isso, principalmente aqui nos grandes centros, eu não sei como é que tá aí, né, para vocês, você pode compartilhar um pouquinho, né? Mas sim. aqui a gente já está aí, né, há 150 dias, né? Algumas pessoas bem restritas ainda, outras começaram a trabalhar, mas os casos, né, de ansiedade aumentaram. E aí, o que que a gente pode fazer para se cuidar, né? Então, vou trazer algumas sugestões e dicas assim também, né? Do que a Ótimo. Eu gente vou, pode eu fazer. vou vir com bastante atenção e o pessoal de casa eu tenho certeza que também estão ansiosos. E aí podem fazer perguntas também, né? Dar sugestões que a gente vai É isso conversando. mesmo. O pessoal pode ficar à vontade de mandar pergunta aqui no chat de mensagem aqui que a gente vai lendo e vai acompanhando, né, Alice? Isso. Ótimo, Então, então. Vamos lá. é, esse recolhimento, ele já faz com que a gente fique mais perto das pessoas, né, dentro de casa. Então, se antes a gente passava muito tempo fora, né, hoje a gente está tendo muitos gatilhos.
É, a gente também, com poucas distrações, né? Apesar da gente ainda ter, né, televisão, a gente poder fazer uma festa, fazer várias coisas, Sim. mas essas distrações estão menores e aí a gente acaba olhando para a gente, para essas emoções que surgem, né? Então, como é olhar para si, né? Como é perceber, às vezes as pessoas chegam e dizem, mas eu não sei nem o que que eu estou sentindo, né? Tô, né, meu corpo tá meio destrambelhado, né? Não estou conseguindo dormir direito, mas qual é a emoção, né? O que que você está sentindo? O que que passa pela sua mente? Então, o convite é esse, a gente primeiro parar, respirar, voltar para dentro, né? E perceber o que está passando pela minha mente, quais são os meus medos, né? Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo que alguém morra, né? Como é que eu posso passar por isso tudo? Quais as emoções? Hum. Então, eu percebo assim, eu posso ir interrompendo, ou você prefere Não? finalizar e aí depois. Então seria assim, por você estar passando mais tempo em casa, que poderia ser assim, fora de um outro convívio social e dentro do convívio da casa em si, você passa a ter um outro sentimento e você começa talvez a se questionar. Seria isso? Você agora tem tempo de se questionar? Seria mais ou menos isso? É, né? Às vezes né, nem são outros sentimentos, né? Já eram sentimentos que estavam ali, né? Então, por exemplo, se eu Sei, já tinha algum conflito com alguém dentro da minha casa, né? À medida que eu passo mais tempo, esses conflitos às vezes aumentam. Mas também é um convite para a gente poder olhar para isso e solucionar, né? Ou às vezes também é entendo. isso. Eu estava bem, mas aí diante desse contexto todo, esse contexto acaba sendo um gatilho, né? E aí, porque, por exemplo, eu costumo dizer que é como se a gente estivesse aqui bem, né? Mas a gente é como se tivesse vários fiozinhos que nos ligam a experiências, né? Passadas, por exemplo, né? E aí, às vezes, uma situação externa é o gatilho para um fiozinho desse plugar lá, e aí vem um monte de sentimentos, né? Então, aí pode vir É, uma ansiedade, pode vir um medo, pode vir uma raiva, né? Então, poxa, eu não estou fazendo o que eu gostaria, né? Eu gostaria de viajar, eu gostaria de estar aí na Bahia, por exemplo, né? No Arraial, mas aí eu estou precisando respirar, falando, não, né? Vamos dar tempo ao tempo, né? Então, é formas da gente poder administrar tudo isso que vai surgindo, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer é manter os vínculos afetivos, né? Porque sim, a gente está abraçando pouco, a gente está conversando pouco com as pessoas, né? Então, às vezes, a gente encontra e tem que manter uma distância de 2 metros. Isso a gente já está usando fazer isso, né? A gente já não está no lockdown, né? Mas a gente não está sim, podendo ainda abraçar, sentar e ficar tranquilo. Como abriu já um pouco, algumas pessoas estão indo, mas muitas delas ainda falam, olha, eu não me sinto completamente confortável, né? Ainda fica ansioso. Aí volta para casa, qualquer coceirinha na garganta, né? Será que eu adoeci, né? entendo. Qualquer espirro. Então, é um processo de muita ansiedade. E aí, essas ferramentas, por exemplo, de fazer videochamada com os amigos, fazer reuniões, né? Tomar um café online, é super importante manter esses contatos, né? E lembrar, né, o quanto que as pessoas são importantes para a gente, comemorar. Então, por exemplo, acho que eu esperei dar mais um tempinho para ver se as pessoas chegavam, né, para a gente poder também comemorar seu aniversário, né? Então, uma das coisas bem importantes é essa, né? A gente Obrigado. comemorar estar perto dos amigos, né? Feliz Obrigado. aniversário. 3.4. 3.4 já, né? 3.4. Mas obrigado por lembrar. Então a gente canta um Que bom. parabéns e deseja uma chuva de bênçãos, né? Então, é isso. Obrigado. É... A Cultivem os amigos. gente, a gente já abriu para perguntas, e aí eu vou só dar uma boa noite pro pessoal que está chegando aqui. Eu quero dar uma boa noite especial para Zelina, né? Tá aqui.
O Renato também está com a gente, Galileu, a Jaqueline entrou aqui. Mamãe tá te assistindo, né? Deixa eu ver quem mais daqui. O pessoal em Salvador também, o mestre Márcio está com a gente. E fica à vontade para fazer perguntas, tá bom? Alice, você trouxe a questão também que falou da meditação, não é? E você acha que é uma grande ferramenta nesse momento e pode ser uma ferramenta que venha a auxiliar as pessoas que esteja com a necessidade, porque algumas pessoas, como você falou, umas reagem de uma forma, outras reagem de outra forma. E a gente consegue perceber que pessoas entram em pânico, né, nesse momento. Às vezes a pessoa não está sentindo nada, mas ela acha que está sentindo alguma coisa, ela está sentindo falta dos amigos, ela está sentindo falta de sair. A meditação é uma grande ferramenta nesse momento? Sim, com certeza. E a gente tem vários tipos de meditação, né? O Buda já, ele deixou assim 20 mil ensinamentos, porque ele dizia que existia 20 mil tipos de mentes, né? Então, às vezes a pessoa ela entra em contato com um tipo de meditação e não curte muito, né? Aí eu deixo a sugestão de procurar outras. A gente tem a meditação em silêncio, né? Que não é silenciar a nossa mente, né? A nossa mente é como se fosse um macaco que pula de galho em galho, né? Tá sempre pensando em alguma coisa, pensando no passado, pensando no futuro, né? Que eu vou comer daqui a pouco, ou se eu vou assistir alguma coisa, se eu ainda tenho que estudar, enfim. E aí, uma das meditações é essa, parar, e o pensamento ele nem é bom nem é ruim, a gente deixa ele ir e volta a atenção para o nosso corpo, para a nossa respiração, né? Então, isso vai acalmando a nossa mente. É como se a nossa mente fosse, se eu tivesse um vidrinho, né? De uma garrafinha com barro, água e barro, né? Então, a nossa mente é como se fosse essa água e barro super balançados. E aí, à medida que a gente medita, esse barro ele vai assentando e a nossa mente vai ficando mais límpida, né? Com a prática de meditação, a gente pode retirar esse barro, né? E aí a gente fica tranquilo. E aí a gente também vai ter outros tipos de meditação, por exemplo, meditações com visualização, né? Então a gente faz um relaxamento profundo e aí eu tenho boas experiências com meditações com criativas, né? Com visualização. Então, a gente leva a pessoa, por exemplo, para um lugar seguro, né? A imaginar um lugar bonito, na natureza, onde ela se sente bem. E ela realmente vive aquilo, né? Porque é como se a gente enganasse um pouco o nosso cérebro, né? Então, eu gostaria de estar em tal lugar. Aí a gente vai e faz essa prática de meditação e a pessoa ela pode, por exemplo, tomar um banho de mar, né? Como é que você se sente aí? E ela vai, o corpo dela vai experienciando tudo isso, né? É, Nesse momento também, assim, a gente pode fazer algumas práticas voltadas para o luto, né? Ou de ter um contato, né? Com pessoas com que a gente tenha saudade, por exemplo, né? Matar a saudade. Que ótimo. A gente tem aqui o pessoal mandando alô, boa noite a todos. Quero aqui a Zenália agradecendo. Um abração, Zenália. Beijo para você. Obrigado pelo carinho. Tem uma pergunta aqui de minha namorada em Porto Seguro, a Lavínia. Ela coloca aqui, explica como ocorre a prática do reiki. Pronto, né? Então, o Reiki, ele é uma terapia japonesa, né? Digamos. Assim, eu costumo dizer que, por exemplo, quando a gente, sei lá, bate, sofre, né? Machuquei aqui, a gente logo leva a mão para poder suavizar aquela dor, né? A gente tem a sensação que É, amortece mesmo, né? Então a gente diz que a gente tem centros de energia nas nossas mãos e com o reiki a gente amplia essas energias, né? E aí a gente vai curar tanto o corpo físico quanto o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Então, na terapia integrativa, a gente vê o ser como ser integral, né? Então, às vezes, a gente está, por exemplo, cuidando mais de uma área da nossa vida e deixando as outras um pouco de lado, né? Então, a gente vai olhar para tudo isso. Então, quando uma pessoa chega, por exemplo, para fazer uma consulta,
a gente vai perguntar, né, como é que tá a alimentação, os exercícios, está dormindo bem, né? E não só as emoções. Enfim, e aí no reiki, a gente vai fazer, através das mãos, né? Que a gente é um canal de energia, é um Sim, universal e vital, e aí a gente recebe essa energia e harmoniza as pessoas, né? Os chakras e esses corpos sutis. E aí, esse trabalho com reiki, ele pode ser feito à distância ou presencial, né? Aí e aí eu já outra poderia pergunta, né? aproveitar e encaixar aqui a pergunta da Silvana Monteiro, que ela pergunta assim, se tem diferença na eficácia do reiki presencial e o reiki à distância? Pronto, não tem, né? É, a diferença é que é isso, quando a gente tá presencial, né, a pessoa vai sentir o nosso toque, né? Então, a gente toca na Certo, pessoa e vai aplicando em alguns pontos específicos e isso causa um relaxamento profundo. Mas a distância, por exemplo, numa sessão, por exemplo, eu faço sessão por videochamada, né? Então, no início eu faço anamnese, converso um pouquinho sobre como a pessoa está se sentindo, depois ela deita, eu guio um relaxamento e vou aplicando a energia, né? E aí essa certo. energia é a mesma. E nesse, você consegue, mesmo estando em casa nesse momento, mas você tem essa percepção de que aumentou a procura por profissionais da área de saúde, com essa questão de mexe tanto com o emocional, essa coisa de pandemia, de isolamento? Sim, né? Então, eu acho que a gente tem dois grupos de pessoas, né? As que ainda têm um pouco de resistência de procurar um atendimento online, né? Então, por exemplo, eu até Sim, faço o primeiro atendimento gratuito, que é justamente para a pessoa poder me conhecer, perceber como é que funciona a terapia, né? É, houve um grande aumento, sim, principalmente por terapia online mesmo, né? E é bom experimentar. As pessoas que, por exemplo, que faziam um acompanhamento terapêutico comigo presencial e passaram para o online, elas não sentiram assim, tanta diferença, né? Sente um é pouco, diferente. lógico. Senti saudade, mas se adaptaram bem. Eu me adaptei bem também. Eu já fazia atendimento online antes, mas Certo. eram poucas, né? Era só para pessoas que não moravam aqui, né? Que moravam em outros locais. E aí a gente se adaptou bem. E as pessoas, elas têm gostado. É experimentar, né? É se permitir o novo. Essa adaptação nossa. E como o pessoal está chegando aqui, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje o bate-papo é com Alice Monteiro e a gente está falando da importância da prática da terapia, né? Ainda mais nesse momento de pandemia. Você falou, existe dois grupos de pessoas. Como você falou, assim, esse tipo de procedimento não, como que você falou, não deixa de utilizar outros procedimentos ou procurar outros profissionais, mas falou no começo? Mas quando que você consegue ter essa percepção de que, olha, eu acredito que esse paciente, somente a terapia, não vai ser o suficiente, ele vai precisar de mais ajuda. Às vezes isso é um trabalho em conjunto, né? Então, à medida que a pessoa vai falando, né, trazendo as queixas dela e como ela vai se sentindo, a gente vai percebendo que às vezes ela vai sim precisar de um psiquiatra, né? Ou de uma ajuda de um psicólogo, né, de uma determinada área. Às vezes até um clínico geral mesmo, né? Porque também tem que fazer esse check-up. E aí a pessoa também ela tem que perceber assim, o limite dela, né? Então, por exemplo, a gente também tem tido um aumento de consumo de medicação, né? E aí, às vezes, por exemplo, com a meditação, com o reiki, com os florais, a pessoa não precisaria entrar na medicação, né? Mas isso a gente Entendo. vai conversando com ela semanalmente, e às vezes até mais de uma vez na semana, para ver esse limite dela, né? E aí, quando é aquele caso extremo, aí passa para medicação, e aí, lógico, junto com a terapia, depois faz o desmame, né? E a gente sempre fala que bate-papo não é nada programado,
E a gente vai, as perguntas vão chegando, então o pessoal que estiver online pode fazer as perguntas, pode tirar as dúvidas, né? No final a gente vai deixar os contatos também, o pessoal que quiser seguir o Instagram da Alice já está aí no Rádio Web Arraial, vocês podem seguir. Trazendo para a questão da psicoterapia, da questão da reencarnação, né? Regressão a vidas passadas. Fala um pouco mais para a gente compreender um pouco mais, para eu e o pessoal de casa compreender um pouquinho mais. Ah, teve uma pessoa que fez uma pergunta. A gente Cadê? deixa essa Vamos pergunta ver. para responder depois. Oi, Ana Fica à Clara. vontade. Vamos responder agora ou você prefere responder depois? Eu não li, você teria que ler, mas eu posso falar da psicoterapia e logo, logo a gente responde ela, tá? Perfeito, então. Então vamos lá. Que passou rápido, né? Então, assim, é, vou tentar ser um pouquinho didática e breve também, né? Fica à vontade. Então, na psicoterapia reencarnacionista, a gente acredita que a gente tem uma personalidade congênita, ou seja, né, a gente tem uma bagagem que a gente traz de outras existências, né? A nossa personalidade, ela vem sendo formada em outras vidas, né? E aí a gente chega aqui com essa bagagem que tem sentimentos, crenças, padrões comportamentais, nossos dons e talentos também, né? Então é uma terapia que a gente vai olhar para isso e perceber assim, qual é a minha finalidade, né, nessa vida aqui hoje, né? Como é que eu posso aproveitar essa vida, essa encarnação, né? Então, na psicoterapia reencarnacionista, a gente vai intercalando consultas de conversa e as regressões, porque as regressões ela tem duas finalidades básicas, né? Uma que é para se desligar de questões traumáticas que ainda estão interferindo na gente hoje, né? Então, às vezes é isso. Às Certo. vezes eu estou até no processo de autoconhecimento, já estou na terapia há muito tempo, estou fazendo meditação e algumas coisas eu, né, não consigo ir para frente. Então, às vezes, é algum trauma do passado, que também pode ser dessa vida aqui, né? E aí a regressão ela serve para a gente ir lá e cortar isso, para a gente poder se sentir mais presente, mais leve. Eu costumo dar um outro exemplo também, que é assim, às vezes é como se a gente tivesse fotografias internas, né? Então, por exemplo, pode ser que minha criança interior eu posso ter tido assim uma infância muito feliz, mas por algum motivo, né, ficou lá uma fotografia de uma criança sozinha. E aí às vezes bate uma solidão, uns medos, e aí na terapia a gente tem a oportunidade de refazer essa fotografia, né, de colocar essa criança segura, né? Porque quando a gente se torna adulto, a gente que vai ser, né? Nossos pais e as nossas mães, né? A gente Sim. agradece a vida e honra, né? Nossos pais, mas aí a gente toma a vida e vai fazer algo de bom dela, né? E aí a gente vai fazer esse autocuidado, né? Então, é como se a gente fosse um grande bebezão, né? Eu sou uma bebezona e eu vou cuidar de mim com muito amor, né? Com muito carinho, assim. Enfim, e aí na regressão a gente vai ter essa possibilidade, né, de desligar desses traumas, de perceber um pouco dessa personalidade congênita, o que que a gente vem repetindo, né, o que que a gente já cresceu, quais são os nossos dons e talentos que a gente pode oferecer para o mundo. Então, assim, na regressão, a gente, por exemplo, quem não acredita, né, ou é de outra filosofia, né, a gente costuma dizer que é que nem os sonhos, né? Quando a gente dorme, às vezes a gente tem sonhos muito loucos. Aquilo é real ou aconteceu? Nem sempre, mas é como se fossem metáforas, né? É como são histórias que o nosso inconsciente está contando para a gente. Então, na regressão, existe essa possibilidade da gente perceber essas histórias do nosso inconsciente, tá? É, Bom, aí eu estava falando do Muito desligamento e dessa bem. percepção, né? De poder. E aí uma das coisas que a gente quer é fortalecer as nossas virtudes para poder oferecer para o mundo, né? Muitas pessoas procuram fazer só a Muito bem. regressão, sim. Tem a pergunta aqui é do Gabriel, né? E a gente vai voltar na pergunta lá em cima também, mas fica à vontade para responder essa aí É primeiro. que essa pergunta tem a ver com esse tema, né? Sim, muitas pessoas elas vêm em busca só de fazer a regressão, mas
A gente faz a regressão dentro do contexto da psicoterapia, né? Então, a gente inicia ouvindo, né, quais são os motivos pelos quais a pessoa está buscando a terapia, as queixas principais, né, faz a anamnese da história dela. Muitas vezes nem vai precisar de regressão, ou às vezes a gente vai precisar fazer um fortalecimento, a integração antes de ir cutucar coisas lá mais profundas, né? E aí a terapia a gente vai intercalando consultas, regressões, reconsultas, que é para a gente poder integrar todo esse material. Que Explica um ótimo. pouco como seria esse desligamento da regressão, se É, possível dar um exemplo. Então, A Silvana Monteiro. é uma pergunta bem bacana, é, porque assim, por exemplo, pessoas que têm síndrome do pânico, a gente tem muito bons resultados com a regressão terapêutica, sabe? Às vezes, com uma regressão só, a pessoa ela diminui muito os sintomas ou até termina. Então, é isso, ela está revivendo traumas, é como se ela já tivesse regredida, né? Então, todos aqueles Entendo. sintomas que está sentindo é como se tivesse regredida para alguma coisa aí do passado. E a regressão ela serve para isso, para a gente poder cortar, né? E aí ela se sentir presente e bem. E aí, dependendo do caso, a terapia ela vai ser mais breve, dependendo do caso, vai ser uma terapia, né, mais, mais, Isso é uma, mais já respondeu uma curiosidade que eu já ia perguntar mais para frente, né? Que é essa questão de quanto tempo que o paciente é a depender do paciente, né? As sessões, não é isso? E aí, e assim, também vai depender, porque, por exemplo, pode ser que você chegue, né, olha, Alice, eu gostaria de tratar tal coisa, né? E aí a gente comece a olhar para isso, mas aí a gente vai perceber que existem várias outras coisas para serem cuidadas, né? Mas aí vai depender de você também, se você vai decidir entrar nessa jornada maior ou se você vai falar, não, para mim por enquanto tá bom, eu vou seguir com isso aqui, talvez depois eu volte, eu vou buscar uma outra. E quem determina sempre o limite é é o paciente, É sempre em conjunto, né? Às vezes também o sempre em paciente conjunto. chega e fala, olha, para mim tá bom, eu, né, quero encerrar por aqui. Se eu ver a necessidade, eu vou falar, olha, seria interessante a gente dar uma continuidade, né, e trabalhar esses pontos, mas se a pessoa ela realmente não desejar, pelo menos ela vai ficar ciente daquilo, dos pontos que precisam ser cuidados, e ela pode cuidar de outras formas, né? Que ótimo. Ah, será que a gente pode voltar aqui na pergunta do Marcos? E aí ele fala assim: tem algum ou alguns chakras que sejam mais interessantes dar atenção nesse momento que estamos vivendo, até para aplicar na rua mesmo? Qual é o nome dele? Ah, tá aqui em cima é o Marcos. Marcos. Oi, Marcos. Gostei da pergunta. Mas vamos lá, né? Como nós somos seres individuais, todos os chakras eles são importantes, né? Os chakras são centros energéticos. Acho que talvez tenham pessoas aqui que não saibam o que são ou como é que funciona, né? A gente tem vários chakras pelo corpo, mas a gente tem 7 principais, né? E aí cada chakra tem a ver um pouquinho com emoções e com alguns órgãos, né? Então a gente tem o sétimo chakra, que é a nossa conexão com o divino, né? Com a espiritualidade, seja ela manifestada da forma que for, né? A gente tem o terceiro olho, né? Que é aqui, tá ligado muito com o nosso mental, por exemplo, né? Então, ligado também com a questão do perdoar, e aí às vezes a gente está muito amarrado aqui, né? Pensando demais, e a gente está precisando Olha, arejar, né? Aí a gente tem um sim, chakra na garganta, que aí tem a ver com a nossa comunicação, falar as nossas verdades, né? E aí vai assimilando todos os órgãos que tem aqui, né? A tireoide, por exemplo, e enfim, então, por exemplo, se nesse momento de pandemia eu estou muito ansioso, eu estou pensando demais, aí talvez eu vou cuidar mais desse chakra, né? Se eu der uma travada, eu não estou conseguindo me comunicar, não estou conseguindo expressar as minhas emoções, né? Ou dar limites para as pessoas, eu vou trabalhar esse chakra da garganta. Aí a gente vai para o cardíaco, né? Que são as nossas emoções, as nossas angústias, né? O plexo solar que é no estômago. Então, assim, que eu vejo muito
O plexo solar, que é esse do estômago, que é o nosso poder pessoal, né? Como a gente digere as nossas emoções, então às vezes a gente tem gastrite ou qualquer outro problema, né? É, então as pessoas vêm chegando muito assim com desequilíbrios nessa área do estômago e no cardíaco, né? E aí a gente vai ter o centro sacral, que é o segundo chakra, fica no nosso ventre, fala das nossas memórias, das nossas emoções. A gente tem o primeiro chakra que fica na base da coluna, que tem a ver com aqui agora, com instinto, com sobrevivência, né? E aí às vezes a gente também precisa aterrar, os joelhos e os pés. Então, assim, eu vejo muita necessidade da gente aterrar, né? Então, uma boa prática que eu falo, que eu indico, é o ground, que é o aterramento, que a gente pode ficar em pé, soltar os joelhos, né? E fazer algumas respirações profundas em conexão com a terra. Então, às vezes a gente está muito ansioso, qualquer emoção, você para, você não precisa dar conta daquilo, né? Você Certo. vai para o ground, respira, e aí aquela energia ela tende a assentar, que é voltar para o aqui e agora. Porque quando a gente está ansioso é isso, a gente está no futuro, né? Então preciso voltar para o aqui e agora. E aí, às Isso. vezes, eu estou numa carência ou pensando em alguma coisa lá de trás. Eu também preciso estar aqui agora, né? Então, o grande convite é esse. Vamos estar aqui agora, né? Só aqui agora. Aqui agora não está acontecendo nada. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Nesse exato momento, está tudo bem. Que ótimo. Deu até uma. Eu dei até uma respirada profunda aqui agora. Muito bom. Respira, Muito gente. obrigado, viu? Alice, vamos lá. A gente tem mais pessoal chegando aqui, o Gel em Porto Seguro, a Gabriel, a Daisy, a Galileu tem uma pergunta aqui. Qual a similaridade de teu trabalho com a psicanálise? Vamos lá. Bom, Freud foi quem começou, né, esse trabalho com o inconsciente, né? E com a análise. E aí depois veio Jung, né? E aí a gente tem a terapia transpessoal também com outros grandes mestres, é como se fosse uma grande continuidade, né? E muitas vezes como se fosse uma complementação, né? Eu gosto muito do trabalho da psicanálise, a gente está até em um grupo de estudo, né? Nesse momento, as pessoas o consultório que eu atendo, né, o nome dele é Espaço Luz, né, e aí Certo. a gente é um grupo de terapeutas e a gente está sempre fazendo algum tipo de estudo. E o estudo de agora é justamente sobre psicanálise, né, e a gente está assim, no inicinho. Não vou ousar falar muito, né, vou deixar para as pessoas dessa área. Tá. A gente pode ir para mais uma pergunta? Você gostaria de falar mais sobre mais uma pergunta, então? Tá, vamos lá. A gente está aqui, tem uma pergunta aqui. Pode acontecer de uma pessoa em atendimento busque uma técnica terapêutica que não seja, no momento, indicada como tratamento? Como lidar com essa situação? Sim, sim, com certeza, né? Às vezes a gente recebe pessoas que estão precisando de outras terapias, né? A gente dá o aconselhamento, né? É, e ele faz as indicações corretas para a pessoa fazendo um acolhimento também. Então, por exemplo, como eu faço um trabalho muito energético, às vezes é isso, ela pode ficar fazendo o acompanhamento energético comigo e procurar determinado terapeuta, né? Então, às vezes, por exemplo, eu só atendo determinadas pessoas se elas estiverem sendo atendidas por psiquiatras, por exemplo, né? Sim. Ou outra ou outra especialidade que seja necessário. Mas é isso, a gente fazer essa escuta sensível, né, das queixas da pessoa, porque quando a pessoa ela busca, ela está querendo fazer esse processo de autoconhecimento, ela está com algum processo de sofrimento, e muitas vezes ela só precisa ser ouvida, né? E aí, só dela ser ouvida verdadeiramente, ela já vai se sentir melhor. Porque
no processo de autoconhecimento também é isso, né? A gente não está aqui para... eu trouxe aqui dois livros que eu tô lendo, né? E Certo. aí, Vamos ficar à vontade. e aí também, nessas práticas de autocuidado é isso, né? A gente pode fazer leituras, né? Assistir vídeos, não só de distração, mas nesse processo também de autoconhecimento, né? E um deles é esse aqui, Mais Forte do que Nunca, Caia, Levante-se e Tente Outra Vez, né? De Brené Brown. E aí ela Ótimo. tem um outro livro que é muito interessante, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Então a gente vai fazer terapia não é para se tornar um super-homem, né? Mas pelo contrário, assim, para a gente se tornar humano, né? Perceber que nós somos imperfeitos e está tudo bem. A gente acolhe isso, né? A gente acolhe luz e sombra, né? Às vezes a pessoa vem, ela quer aniquilar todas as sombras, né? Tudo que incomoda. E não, é um processo de abraçar e seguir junto, né? E para algumas pessoas, Alice, talvez, eu não sei, que parece que, posso dar um exemplo, talvez, a mulher, não é? Que ela tem que ter uma responsabilidade da casa, uma universidade e diversos outras questões, e ela parece ter a necessidade de ser a mais forte às vezes, né? Tem a questão da mulher negra também, de todo momento ela tem que ser forte, que ela tem que lutar. E isso também, quando você fala que nem sempre você tem que ser forte o tempo todo. Sim. E aí, tanto as mulheres, né, que tem sempre que ter uma demanda muito grande, né, e fazer, e dar conta, e dar conta. E aí, às vezes, por exemplo, um choro, as pessoas tendem a falar que isso é uma fraqueza, né, então não quero chorar, né. E não, gente, pelo contrário, assim, né, é um alívio, a gente, dentro dessa nossa humanidade, a gente vai se tornando mais inteiro e pessoas melhores, né. E os homens também, né? Porque a gente está numa sociedade que hoje em dia Sim, a sim. gente já vem conversando sobre isso, mas é isso, né? O macho ele não É, pode falar eu sobre trago suas emoções, não pode chorar, né? exatamente, exatamente. Uma outra questão aqui que me veio à cabeça agora, a gente fala dessa questão da meditação, do reiki, da leitura, mas e se a gente parar para analisar, Alice, e uma certa parte da sociedade que não tem acesso, talvez, porque, por incrível que pareça, a gente tem diversas pessoas ainda hoje que não têm acesso, talvez, à internet para assistir um filme para poder distrair, né? Que não tem acesso a um smartphone, não tem acesso a livros. E como que seria essa questão? Que nem ela, às vezes, sabe aonde buscar e o que buscar. O que a gente fala, assim, né, da questão da base da pirâmide, né? Que primeiro está a nossa sobrevivência, né? A gente precisa ter o Sim, que comer, né? Onde dormir, e aí depois a gente vai dando conta de outras questões, né? Eu faço parte do NEINFO aqui, que é um núcleo educacional onde a gente oferece, né, terapias para a comunidade, né, sim. gratuitas. E, enfim, é uma sensibilização que começa, por exemplo, né, acho que hoje em dia tudo isso sobre autoconhecimento, meditação e terapia vem crescendo, né? Então, antigamente ninguém falava sobre isso, né? Muitos dos nossos pais e avós não tiveram essa oportunidade. Hoje em dia a mídia também, Tá. ela esclarece e vai levando isso, né? Mas Então, você acredita que há não uma resistência talvez maior de uma classe social menos favorecida em questão a ir a buscar uma terapia ou não? eu acho que assim, cada caso vai ser um caso, né? Então, quando a pessoa ela está É, muito nessa questão da sobrevivência, ela não vai conseguir olhar para isso, né? Porque ela precisa colocar o feijão na mesa, né? Se ela já tiver aquilo, ou alguém, né? Por exemplo, que nem a gente tem essa instituição aqui, a gente faz um sim, acompanhamento terapêutico, as pessoas vêm em busca, sabe? Às vezes a gente não tem terapeutas que dê conta da procura da comunidade, assim, por nossa, exemplo, né? que maravilha. Como aqui em Recife também a gente tem no SUS
2 centros de práticas integrativas, que aí tem acompanhamento individual, tem tai chi, tem yoga, tem massagem, Ó, que tem floral, tudo, sensacional. tudo gratuito, né? Então é a promoção da saúde mesmo, pelo SUS. E que vem crescendo, né? Então, à medida que a gente vai também expandindo, divulgando, as pessoas elas vão chegando mais, Elas confiando. vão criando, perdendo essa barreira, talvez, né? E se percebendo que nem lá a gente trabalha com floral muito legal, né? Porque Inclusive, são. tem até uma pergunta aqui sobre aqui. A Silvana perguntando, você recomenda o floral no atendimento e quando? Pronto, então, porque assim, primeiro o que são os florais, né? Os florais são essências de flores que não têm princípio ativo, que nenhum chá tem, é só a essência, então ela não tem contraindicação, e aí qualquer pessoa ela pode tomar. E aí é como se, por exemplo, vão ter flores que me ajudam a sair da tristeza para a alegria, né? A ter mais Ah, coragem, a ter mais calma. Então, por exemplo, na comunidade é muito legal, que o pessoal nem sabe direito o que é, mas aquelas gotinhas mágicas. Aí alguém tomou e se sentiu mais tranquilo, né? Aí já vem o outro que maravilha. também, né? Então, quanto mais experiência as pessoas têm, mais vão divulgando, né? Sim, Sil. Eu indico bastante os florais, né, nesses tempos, porque é tanto uma forma da gente estar em contato com a natureza interna, espelhar essa sabedoria, né? Então, por exemplo, a gente daqui a pouco está saindo do inverno, já chegando na primavera. A gente tem essas estações dentro da gente também, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente não gosta dos nossos invernos interiores. E aí, como é que eu posso acolher, né? É lembrar disso, a impermanência, tudo vai passar, daqui a pouco vai chegar a primavera, né? E aí daqui a pouco chega o É, verão, daqui a pouco chega o outono, que é quando aquele momento de desapego, que as nossas folhas elas precisam soltar aquilo que não nos serve mais, e é onde a gente às vezes tem dificuldades, né? Porque assim, tudo na natureza e dentro da gente é expansão e contração, né? Nos momentos de expansão, a gente adora. Que a gente está bem, a gente está fazendo projetos. No momento de contração que tem alguma dor, a gente rejeita. Mas é lembrar de, opa, respirar. Preciso respirar. É igual o parto, né? Então a mulher está ali sentindo as dores do parto. Quando ela respira, a coisa funciona, flui, sente a dor. Daqui a pouco a vida chegou, a nova vida chegou e está a tudo bem. luz. Que maravilha. Ó, mais gente chegando aqui, a Andresa, também o Marcos Bocapio, professor Marcos, forte abraço, boa noite. Beleza, A saudade também. Abraço. Andresa, eu tá falando aqui, gostaria de saber se você trabalha com reiki, você já falou um pouco sobre, né? E falasse um pouco mais. O Marcos, ele falou que o que não contribui também com a aceitação é a romantização da mulher forte. É isso mesmo. Você quer falar um pouquinho mais sobre o reiki? Para a Andresa? É, sim, Andresa, eu faço trabalho com reiki, né? Seja um trabalho mais completo por videochamada, que aí a sessão dura 1 hora, né? Mas a gente também, assim, tem os caderninhos que a gente, por exemplo, quando a pessoa está precisando, a gente pode fazer um envio coletivo, né? Então a gente pode enviar reiki para o planeta, a gente pode enviar reiki para uma quantidade de pessoas, né? Então a gente está sempre fazendo esses envios também. E aí o reiki ela é uma energia universal, né, de amor e de cura para centralizar os nossos chakras e os nossos corpos sutis, né? Maravilha. Que ótimo. Vamos lá. Um abração para o pessoal que está curtindo a programação. Sabe onde você está agora, Liz? Você está no Uruguai. Pessoal aqui no Uruguai curtindo a gente. Muito obrigado, boa noite. E hoje eu estou assim, bem mais. Automaticamente a live hoje está muito leve e bom. Muito obrigado, viu? A gente tem 10 minutinhos para encerrar essa live. Eu quero dizer perguntar para você o seguinte: o pessoal que está em casa agora, a gente que está em casa, esse isolamento social, quem realmente está respeitando o isolamento social, o que você indica?
diariamente, o que possa ser feito? Quais são as dicas que você possa ser feito diariamente para que as pessoas possam, você falou, viver o agora, ter mais tranquilidade, controlar a ansiedade, dentro de casa mesmo, ela sozinha? Quais seriam as dicas, assim, Alice? Bom, então, um floral seria muito bom, né? E meditações, hoje a gente tem vários grupos gratuitos de meditações, né? Seja a pessoa ela pode entrar no grupo e fazer uma vez na semana, né? Ou fazer diariamente, é buscar um desses grupos, né? A gente também tem yoga, que ajuda bastante, né? Nesse equilíbrio do corpo, mente, emoção, né? É, porque tudo em grupo fica mais fácil também, né? Então, às vezes a gente se programa para fazer, vou começar a meditar, mas aí não consegue, né? Ou, por exemplo, bota um vídeo no Sim, YouTube, né? E aí acha aquilo meio troncho também. E aí o grupo vai servir para isso, né? Para ter uma orientação melhor. Se alguém quiser, pode me mandar uma mensagem depois, né? Que eu passo esses isso. contatos. Então, aqui, por exemplo, em Recife tem muitos grupos assim, mas como hoje em dia tudo é online, né? A gente pode participar de um grupo daqui, de fora, de outro estado, Ah, né? que ótimo, Tá, tá ótimo. tudo muito acessível. É isso, é se cuidar, é ter tempo, né? E acho que também a questão do ócio, que é bem importante, assim, também, não fazer nada, né? Posso descansar, ter esses Às momentos vezes, de descanso. E você também outra, quer... Tá, outra coisa pode que finalizar, por favor. que eu lembrei é porque, assim, como a gente está dentro de casa e sempre interação, às vezes é lembrar que eu preciso do meu momento sozinha, né? Eu preciso ter meu espaço para ficar comigo mesma, né? E aí é respeitar isso e conversar com as pessoas em casa, de falar, olha, né? Eu preciso agora do meu tempinho, e aí às vezes vai ser algumas Isso. horas, vai ser um dia todo, e depois a gente volta a Cada um interagir tem seu tempo, né? de novo, para não se misturar também demais com o outro, né? Que E aí a ótimo. gente vai se cuidando. Ó, a gente tem aqui o Frodoaldo com a gente, a Ana Fabi também. Quero agradecer o Fernando, aí na Pousada Erva Doce, a sua e a família que está com a gente curtindo. Ah, uma questão, talvez, aqui para a gente fechar. Nesse, nesse momento de isolamento social e pandemia, você está em casa, criou-se a ideia de que você tem que produzir, é isso que você falou, necessita de tempo agora, mas criou-se a ideia de que agora eu tenho um tempo dentro de casa, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender a tocar um violão, eu tenho que aprender alguma coisa, porque agora eu tenho um tempo em casa. E isso não é ruim? Essa necessidade de ter que fazer algo? E algo novo, por exemplo? A gente, tudo que a gente começa, né? Eu tenho que, eu não tenho que nada, né? A gente já joga para bem longe esse tenho que é uma crença que traz muito peso, né? E aí também é isso. Com a tecnologia, a gente é bombardeado com muitos cursos, por exemplo, e até gratuito Exato. mesmo, né? E a Sim, gente se deixar, a gente vai consumindo, consumindo, não aproveita direito, tem que saber, né? Primeiro, mas senta, relaxa, vê qual é a sua prioridade, se é isso mesmo que você quer, se está precisando, né? Isso, o primeiro momento é solta, você não precisa nada, né? Você precisa estar com você, e aí depois você faz um mapa, né? Da sua prioridade, o que, é que você precisa fazer, para isso, para a gente ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Senão a e gente aí vai seria estar fazendo coisas demais e fazendo nada ao mesmo tempo. exatamente. Aí seria colocar realmente prioridade, se perguntar, se realmente devo fazer, não devo, preciso, não preciso, realmente é necessário? Seria essas perguntas? Isso, isso. E não deixar se levar pelo fluxo de informação que tem, né? Como também outra coisa assim, sobre esse fluxo de informações por exemplo, algumas pessoas elas lidam bem em assistir muitos jornais, né, em estar em contato com muitas notícias. Depois elas vão lá, deitam e dormem. Tem gente que não. Tem gente que vê uma coisa, a É, mente, o coração aperta, né?
Então, também saber administrar isso, não é ficar alheio da situação do mundo, mas também perceber o seu limite, assim. Então, às vezes você vê o que é que realmente você pode fazer, e aí o que você não pode, ok, solta, né? Solta o controle, né? E aí, às vezes, vai ter informação uma vez na semana, por exemplo, né, para você conseguir administrar e digerir tudo aquilo, e sempre lembrar de o que é que você pode fazer, né? Eu sou responsável por mim, mas eu sou responsável pelos outros, né? A gente vive numa sociedade, nós somos seres interdependentes, e a gente é bom manter a lucidez, né? Por nós e por todos os seres. Maravilha. E através da terapia, Alice, a gente consegue se reconhecer e, como você falou, a questão de limite, eu consigo compreender quais são os meus limites, até onde eu posso ir, aonde eu Sim, não devo ir. sim, com certeza. Né? É justamente a gente poder encontrar isso, né? E saber dizer os nãos, né? Seja para cursos, para pessoas, para situações, né? Dizer sim, dizer mais sim para a gente também. E não uma coisa egóica, porque também nosso ego às vezes também distorce as coisas, né? Ah, eu Sim. mereço, né? Eu estou muito tempo aqui, vou fazer o que eu quiser agora. Também Seria não uma é autossabotagem? Também não é por aí. Aí a terapia ajuda nisso, né? A gente ter uma melhor clareza dessas conversinhas que a gente tem com a gente, que não nos levam para onde a gente quer chegar, né? Para quem, o que a gente quer ser, oferecer no mundo. Ah, que ótimo, Alice. Ó, antes da gente finalizar, eu quero te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite, viu? Super importante falar sobre isso. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu tenho certeza que o pessoal em casa está muito feliz, estão agradecidos também, um sentimento de gratidão por ter aceito o convite, viu? Agradeço, fico feliz também, né? Tô aberta. É isso, né? E aí, acho que se tiver um minutinho, posso convidar a gente a respirar juntos um pouquinho. Temos sim, nós temos 2 minutinhos para encerrar e você fica à vontade. Eu já te agradeço, deixo boa noite para todos. Muito obrigado. Semana que vem, segunda-feira, às 8 horas, temos mais um convidado com a gente e agradeço a todos e muito obrigado. Vamos lá. Gratidão, gente. Abraços em todos, né? A gente se vê por aqui, por aí, e em breve se abraçando, né? Porque isso vai Um passar. abração para Zenália. E feliz aniversário! Valeu! Então é isso. Obrigado. Para assentar tudo Bom, isso, né? A gente pode só fazer 3 respirações profundas, né? Para se desligar disso também e ter uma noite tranquila. Ah, respire. Ah, e última vez. É isso. é isso. Grata. Alice, brigadão. A todos, ótima noite. Espero que todos encerrem a noite hoje mais leves, mais tranquilos e vamos passar por esse momento com fé, né? Bastante fé e acreditando em todos, agradecendo e acreditando em nós mesmos. Forte abraço, viu? Boa noite. Beijos. Tchau, tchau, gente.